Nada disso vai funcionar, nada do ego, que tudo isso é do ego, né? Essa autogratificação intensiva é uma doença, eu chamo de ego-esclerose. Nada disso um dia vai funcionar. Aí você vai ficar humilde, vai se desesperar e vai se abrir o poder superior. Vai começar a ler a Bíblia, vai começar a ler livros religiosos, vai frequentar a Igreja Universal, a Igreja Católica, centro de macumba, centro espírita, vai se abrir, vai virar sufi, budista, muçulmano, vai entrar em alguma organização de interajuda como AA, Narcóticos Anônimos. Você vai, com certeza. Hoje você vê tudo isso como preconceito. Acha que tudo isso é coisa de gente ignorante, gente fraca, né? Que não consegue se dominar. Eu tenho poder, você é um fraco, você bebe, você fuma, você come errado. Mas eu tenho poder, eu consigo. Mas um dia você vai entrar nessas organizações de braço aberto, ajoelhado, pedindo ajuda, e ali finalmente você vai se encontrar realmente, vai ser feliz. De formas que o Jung criou essa questão para o Sr. Rowland. O Sr. Rowland teve uma iluminação espiritual, depois eu vou dar mais detalhes sobre isso. E o Sr. Rowland era amigo de um certo Edwin, conhecido como Ebinho, pelos íntimos, que conhecia o rei da ressaca de Nova York, Bill Wilson. Bill Wilson era o rei da ressaca. Você queria ir numa festa, toda cidade tem um cara que você sabe que se você for na casa daquele cara, é diversão o tempo todo. Bill Wilson era assim, se amarrava numa rama. O que o homem bebia, o homem era um gambá, enxugava um álcool como esponja, entendeu? Ainda mais que ele era um homem de negócios bem sucedidos em Nova York, mas quebrou com a bolsa em 1929. E aí que o homem já gostava de uma bebida. Quando ele quebrou, aí ele teve a desculpa para terminar de encarar uma rama. Bebia, era o rei da ressaca de Nova York. Você podia ir na casa dele, que era festa todo dia. Ele, em 1934, estava no Hospital Towns de Nova York, em dezembro de 1934. Bill Wilson era um cara muito inteligente, engenheiro, odiava a religião, a espiritualidade. Se amarrava numa caninha, num uísque. E o Webb, que conhecia o Rowland, chegou sóbrio para o Bill Wilson. O Bill Wilson estava internado já para morrer no hospital. Assim, ô Bill, eu não estou bebendo mais nada, eu fiquei sóbrio. E o Bill Wilson perguntou para ele, rapaz, você caía numa rama legal como eu, você se amarrava num Billy Knight. O que aconteceu com você? Eu tive uma experiência religiosa. Ah, tá amarrado. Que é isso, rapaz? Que experiência religiosa, rapaz? Me conta outra. Está tomando algum remédio? Está fazendo... O que você está fazendo? Não, é sério. Eu entrei num grupo religioso chamado Oxford. Tive uma experiência espiritual e fiquei sóbrio desde então. Aí contou para o Bill Wilson a história do Mr. Rowland, que teve com Jung e tal. E a sorte do Bill Wilson é que o Bill Wilson estava no hospital para morrer, porque não tinha jeito. Então ele estava desesperado. Desesperado. O ego dele, o dinheiro dele, a inteligência dele, os amigos dele, as relações dele, nada estava funcionando para ele parar de beber aquela rama toda. Então, quando o Ebinho saiu, pensou com ele, né? Estava desesperado. Você muda quando você está desesperado. Você chama o Papa de babaca quando você está sem câncer. Acha que a Igreja Universal fanatismo. Espiritismo é coisa de gente burra, primitiva. Mas quando você desenvolve um câncer e o médico fala para você, olha, eu se fosse você, eu arrumava os seus papéis. Ah, camarada, você começa a ler a Bíblia, começa a frequentar tudo quanto é igreja ao mesmo tempo. Você, 3 horas da tarde, reunião na Igreja Universal, que é no antigo cinema aqui de Barra 3, no centro da cidade, para quem quiser ir. Às 5, ali perto do fórum, pertinho, uns 200 metros da Igreja Universal, já tem o centro espírita, já passa ali também. Mais à noite tem reunião no Pai Cambinda, centro de Umbanda. Entendeu? E ainda dá tempo para você visitar alguma mãe de santo, alguma esotérica, que vai fazer uma leitura astrológica da sua vida. Você vai, você muda.
Todo mundo é ignorante. Coisa de religião para quem é ignorante, para quem é supersticioso. Estamos no mundo científico, a religião, a espiritualidade não tem nada a ver. Isso são coisas do passado, resquícios de mentes ignóbeis. Mas quando você desenvolve um câncer, você vai. Quando é um filho e uma filha, então, aí você vai dobrado, né? Filho e filha mobiliza mais. Começa a ler a Bíblia, fazer novena. Tem isso bizantino no rádio, na Rádio Globo, com o Padre Marcelo, 10 horas da manhã. Você vai, com certeza que você vai. O ser humano é uma contradição ambulante, ele só não admite isso. Por que não admite que a gente é contraditório? Ou por que não se aproximar do poder espiritual de uma vez, antes que isso aconteça, até para prevenir? Mas geralmente você vai no desespero. O Jung, depois, numa carta ao Bill Wilson, vamos voltar à história ainda do Bill Wilson, só fazendo um adendo. O Jung colocou que tem 3 métodos para você conseguir alcançar o poder superior. Primeiro, o caminho do desespero. O seu ego, o seu dinheiro, as suas viagens, né, o seu salário, a sua casa nova, o seu carro novo, o seu maridão importante, o seu conhecido senador da República, não dá mais jeito na tua vida. No câncer. Então, o desespero pode detonar o seu ego e você pode se abrir a questão de considerar um poder superior agindo na sua vida. Você pode mobilizar as forças do inconsciente sagrado, como eu chamo. Segundo caminho é você ter um mestre espiritual. Conhecer um bom guru, um bom padre, um bom conselheiro, um bom terapeuta. Alguém que vai te ensinar o caminho. Um mestre. Tem mestres muito bons em todas as tradições. Grandes mestres. Você vai beijar os pés do mestre. Um mestre indiano, um mestre chinês, um pastor, um espírita, um padre. Esse é o segundo caminho. É o caminho mais tranquilo. Você tem alguém com experiência que pode te ajudar no caminho. Na Índia dizem que Deus é um só, mas os homens o chamam por muitos nomes. Então você vai ter várias religiões. O terceiro caminho é que você já nasce uma alma sensível e percebe que você é um ser humano incompleto e sem poder, você é um lobo, sem a questão espiritual. E você, por você mesmo, vai buscar desenvolver isso. Vai fazer um self-service, vai rodar uma série de filosofias, religiões, e vai chegar lá também. São 3 os caminhos. O caminho da pessoa própria buscar isso, e o caminho de você buscar um mestre, são caminhos muito pouco trilhados. Geralmente a pessoa vai pelo caminho do desespero mesmo. Foi o caso do Bill Wilson naquela noite de dezembro de 1934, no Hospital Towns de Nova York. O Ebinho virou a esquina, o Bill Wilson esfregou a mão naquele desespero e falou assim, não tem ninguém me vendo aqui, né? E falou igual o Raul Seixas, eu vou desdizer tudo aquilo que eu disse antes, eu sou uma metamorfose ambulante. Vou desdizer tudo aquilo, eu vou apelar, não custa nada, eu estou aqui na maior pilimba. E fez uma evocação, porque o Bill Wilson não rezava, fez uma evocação. Se existe mesmo algum Deus por aí, nesse cosmos todo, olha, que se manifeste agora, porque eu estou aqui desesperado e eu agora preciso de você. Se você existe, eu queria ter uma dessas iluminações espirituais que eu ando ouvindo tanto falar aí, que sempre as pessoas falaram em todos os séculos. Quando ele acabou de fazer essa evocação, não mediada por padre, guru, pastor, ele mesmo, no desespero, e o ego dele já estava achatado ao máximo, porque aquela não era a primeira internação dele, aquela ia ser a última. Ele já tinha feito mais de 40 internações, aquela era a última. Então a coisa estava feia para ele. O lobo não conseguia ver a ovelha, mas quem